Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, tratamento e da outras providências. O Presidente da República faz saber, por extensão de decreto, sanciona a seguinte lei, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º, a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou pós-mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitido na forma desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos, entre os tecidos a que se refere este artigo, o sangue, o esperma e o óvulo. Artigo 2º. A realização de transplante ou enxerto de tecido, órgãos ou parte do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde público ou privado e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização no doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Capítulo 2 da disposição pós-mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante. Artigo 3º. A retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados ao transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 1º. Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos que tratam os artigos 2º, parágrafo único, 4º e seus parágrafos, 5º, 7º, 9º, parágrafo 2º, 4º, 6º e 8º e 10º, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos ao transplante de enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no artigo 2º por um período mínimo de 5 anos. Parágrafo 2º. As instituições referidas no artigo 2º enviarão, anualmente, um relatório contendo o nome dos pacientes receptores do órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte encefálica. Artigo 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória retrocolateral até o 2º grau, inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Parágrafo único vetado. Foram incluídos os parágrafos posteriores que foram revogados pela Lei 10.211/2001. Artigo 5º. A remoção pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus representantes legais.
Artigo 6º é vedada a remoção pós-mortem de tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoas não identificadas. Artigo 7º, caput vetado, porém o parágrafo único tem dizendo assim: no caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou parte de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação e citada em relatório da necrópsia. Artigo 8º. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado, se verificada a hipótese do parágrafo único do artigo 7º e, em qualquer caso, condignamente recomposto para ser entregue, em seguida, aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para sepultamento. Capítulo 3º da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano vivo para fim de transplante ou tratamento. Artigo 9º. É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parente consanguíneo até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial dispensada a esta em relação à medula óssea. Parágrafo 1º e 2º vetados. Parágrafo 3º. Só é permitida a doação referida nesse artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação, deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Parágrafo 4º. O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunho, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo do objeto da retirada. Parágrafo 3º. Parágrafo 5º. A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes da sua concretização. Parágrafo 6º. O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. Parágrafo 7º. É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto para quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou feto. Parágrafo 8º. O autotransplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em prontuário médico, ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 9º-A. É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais e no momento da realização do parto. Capítulo 4 das disposições complementares, artigo 10. O transplante ou enxerto só se fará com consentimento expresso do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. Parágrafo 1º. Nos casos que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um dos seus pais ou responsáveis legais. Parágrafo 2º. A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família o direito subjetivo à indenização se o transplante não se realizar
em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes que deveriam ser destinados, provocados por acidente ou incidente de transporte. Artigo 11. É proibida a veiculação através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure: a linha A, publicidade de estabelecimento autorizado a realizar transplantes e enxertos relativa a essas atividades; a linha B, apelo público no sentido de doação de tecido, órgãos ou partes do corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não, ressalvado o disposto do parágrafo único; a linha C, apelo público para arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto de benefícios dos particulares. Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do SUS realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanha de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei e de estímulo à doação de órgãos. Artigo 12, vetado. Artigo 13. É obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer o diagnóstico da morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. Parágrafo único. Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou parte do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, hipótese em que serão ressarcidos na forma da lei. Capítulo 5 das sanções penais e administrativas, seção 1 dos crimes. Artigo 14. Remover tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com a disposição desta lei. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias multa. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado em pessoa viva, resulta para o ofendido: inciso 1, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração do parto. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: inciso 1, incapacidade para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. Inciso 5, aborto. Pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Parágrafo 4. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte, pena reclusão de 8 a 20 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Artigo 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou parte do corpo humano. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem com a transação. Artigo 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou parte do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena reclusão de 1 a 6 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Artigo 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir parte do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os objetivos desta lei. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa.
Artigo 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei, seu parágrafo único. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 19. Deixar de recompor o cadáver, devolvendo-lhe o aspecto condigno para sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11. Pena, multa de 100 a 200 dias multa. Seção 2 das sanções administrativas, artigo 21. No caso dos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas autoridades competentes. Parágrafo 1º, se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la de 200 a 300 dias multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas, temporária definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. Parágrafo 2º, se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista pelo prazo de 5 anos. Artigo 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios de transplante realizados, conforme disposto nos artigos 3º, parágrafo 1º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no artigo 3º, parágrafo 2º, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, estarão sujeitos a multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer notificações previstas no artigo 13 desta lei, ou proibir, ou dificultar, ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo único. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do SUS poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. Artigo 23. Sujeita-se às penas do artigo 59 da Lei 4.117, de 27 de agosto de 62, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no artigo 11. Capítulo 6, posições finais, artigo 24, vetado. Artigo 25, revoga-se posições em contrários, particularmente a Lei 8.489 de 92 e o Decreto 879 de 93. Brasília, 4 de fevereiro de 97, Fernando Henrique Cardoso, presidente.